Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Nós faremos uma leitura do verso 1 até o verso de número 13. E depois da leitura nós estaremos orando para que o Senhor traga revelação, para que o Senhor traga entendimento, para que o Senhor realmente ministre esse espírito de revelação e entendimento no Senhor, para que nós possamos não apenas entendermos uma mensagem, porque muitas vezes entendemos uma mensagem, mas não é apenas entender, é ter a revelação, e a revelação vai falar naquilo que o próprio Espírito vai nos conduzir a realizarmos na nossa vida, ou seja, é a conversão de tudo aquilo que nós recebemos, a palavra ensinada, a palavra pregada, nós nos apropriamos pela fé. A palavra por si, ela gera mais fé ainda para nós. Nós então começamos a trazer à existência aquilo que não é aparente e começamos a viver, a colocar em prática esses ensinamentos. Isso é o que o Senhor deseja para nós, amém? Só os vivos digam amém. Para você certificar que não tem um morto aí do seu lado, fala assim, a sepultura. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sepultura não pode louvar, nem os mortos glorificar. Amém? Você pergunta, você está vivo? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivos para a glória de Deus e para louvarmos o nosso Deus. Gênesis 13, de 1 a 13 diz assim: Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós a lançamos agora. Cremos, ó Deus, que ela tem um poder, como de uma semente sempre viva, para cair num terreno que é o nosso coração e produzir muito fruto. Que pela fé, Deus, haja a multiplicação, a 30, a 60 e a 100 por um.
que cada vida que está aqui, aquelas que estão distantes, mas estão recebendo esta palavra, a elas sejam dadas, ó Deus, uma revelação, o efatá, o abrir dos olhos e ouvidos espirituais, para compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade da graça de Deus, do seu amor, e diante da revelação, nós saiamos transformados para a glória do Senhor. Usa, Deus, o teu servo, como lhe apraz. Assim nós oramos e toda a igreja diga amém. Aleluia. Então o tema desta mensagem é a grama do vizinho. E eu creio que seja um dito bem conhecido, porque de manhã as pessoas completaram. Vamos ver se agora à noite também completam. A grama do vizinho é mais verde, não é verdade? Ou pelo menos aparenta ser mais verde. Pois bem, daqui a pouco nós vamos entrar nesse contexto da grama do vizinho ou das campinas do Jordão. O que nós estamos vendo aqui é uma história com H, não é uma fábula, não é um conto, mas é a história de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para uma missão. E em capítulo 13, então, mostra que Abraão, ele sai do Egito, ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, ele já tinha passado pelo Egito, e agora ele sai do Egito e vai para o Neguebe. A Bíblia diz que ele leva a sua mulher, tudo que ele tinha, e Ló, o seu sobrinho, vai com ele. Mas, fazendo uma pausa, quem é Ló? Ló é o filho de Harã. Harã era irmão de Abrão. Ou seja, Ló era sobrinho de Abrão. Abrão era o primeiro nome de Abraão. Depois ele teve o nome trocado e passou a se chamar pai de multidões, né, que é Abraão. Esse chamado Ló, sobrinho de Abraão, ele ficou órfão, pois o seu pai morreu lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então, ou seja, lá atrás, esse Ló havia ficado órfão e foi adotado pelo seu avô, que chama Tera. Mas depois, também, ele vai ser adotado por seu tio, chamado Abraão. Mais interessante é que Ló, então, ele entra na história de Abraão. Ele entra na história do patriarca Abraão. Ele entra na história da humanidade. Ele entra numa história de muitos desafios, de uma grande missão, mas também de uma grande provisão e de ensinamento. Então, Abraão partiu como Deus havia ordenado, mas Ló foi com ele. Amém? E é tão interessante que na nossa caminhada da fé, rumo à nossa Canaã, e não apenas a Canaã, mas a nossa Jerusalém celestial, nós também temos pessoas de fé que estamos juntos e que nos estimulam e nos encorajam a crescer e sermos uma bênção. Amém? Quantos aqui já detectaram na sua vida pessoas de fé, pessoas de Deus que te impulsionaram, te encorajaram a crescer? Amém? Então isso é próprio da nossa caminhada aqui na terra. E Ló foi com Abraão, levou Abraão consigo a Sarai, que era sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho. Está registrado em Gênesis 12, 5. Abraão também levou todos os seus bens que ele havia adquirido em Harã. Abraão, ele foi um homem próspero. A Bíblia relata que ele, de fato, alcançou a bênção do Senhor e o favor de Deus, e ele foi, se multiplicando na terra, em bens, em propriedades, em posses. E este era Abraão, um homem que foi chamado amigo de Deus e que era um homem de fé. A Bíblia vai relatar também, então, sobre Ló, que também o sobrinho de Abraão ficou rico. Então Ló também ficou rico. E certamente Ló ficou rico porque Abraão ficou rico. Ló foi abençoado porque Abraão foi abençoado. Ló teve experiências com Deus porque o tio dele tinha experiências com Deus. A Bíblia diz
que Ló ficou rico, foi possuidor de rebanhos, de gados, de tendas. É interessante que mais adiante, quando os anjos vão a Sodoma, exatamente quando Deus condena aquela cidade, eles encontram Ló aonde? Encontram o sobrinho de Abraão na porta da cidade. O que significa isso? Só ficavam as autoridades na porta da cidade. Pessoas que tinham nome expoente, pessoas que, tinham uma proeminência naquela sociedade. Então, este era um sinal de que, de fato, esse homem ficou rico, ele ficou, de certa forma, proeminente, exatamente porque até então ele andou com seu tio, que era um homem de Deus. A Bíblia vai dizer que ele andou com Abraão, saiu e Ló foi com ele. Ele teve experiências com Abraão. A Bíblia vai dizer que ele prosperou com Abraão. Ele foi íntimo de Abraão. Nós lemos aqui em Gênesis 13, 8, somos parentes chegados, parentes íntimos, ou seja, era um sobrinho chegado, era aquele sobrinho talvez como se fosse um filho, mas Ló não aprendeu ou imitou a fé do seu tio. Embora tivesse ficado rico, embora tivesse andado com Abraão, embora tivesse tido experiência com Abraão, embora ele fosse próspero, prosperou com seu tio, foi íntimo dele, mas não aprendeu, não imitou a fé do seu tio. E aqui é a grande reflexão para nós. Aqui é exatamente o despertar de uma reflexão que nós devemos trazer. Que hoje Deus está chamando pessoas para que, de fato, elas tenham experiências com Ele. E uma experiência direta com Ele. Não apenas do tio, do avô, do pai. Essas pessoas são como pontes, são pessoas que são usadas como canal de bênção, mas a experiência delas, a bênção que estava sobre a vida delas, e eu me lembro da minha mãe principalmente, que ela sempre orava por nós, são pontes, são conexões para nos levar também a termos a nossa experiência com Deus e vivermos para o louvor da glória de Deus. Quantos que desejam viver assim? Então, identifique essas pessoas como pessoas que foram pontes, pessoas que foram usadas por Deus, canais de Deus para você estar aqui hoje. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. Você está aqui hoje porque alguém jejuou por você. Você está aqui hoje porque alguém te evangelizou. Você está aqui hoje porque alguém, te inspirou. Você está aqui hoje porque alguém te aproximou do coração do Pai. Porque tem pessoas que vêm para Jesus porque conhecem um cristão. Porque enquanto elas não veem Cristo pelos olhos da fé, elas estão vendo um pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. E essas pessoas foram e são esses pequenos Cristos que nos aproximam do coração do Pai. E devem ser honradas sim. Mas olhando para a vida de Ló, nós vemos então esse erro fatal. E não apenas um erro, mas nós vamos falar de 6 erros que Ló cometeu e que foram erros capitais para que ele pudesse ter tido um infortúnio tão grande que bagunçou muito a história do patriarca Abraão e da sua própria família, a família de Ló. E o primeiro erro, e aqui nós estamos falando aqui de Ló. O primeiro erro de Ló foi não ter iniciativa para resolver contenda. Semana passada nós falamos sobre isso, que nós somos em Cristo Jesus o quê? Pacificadores. Diga, eu sou um pacificador. Então, Ló não teve iniciativa para resolver a contenda. Havia uma contenda entre os pastores dele e os pastores do seu tio. Ele não tomou iniciativa, a Bíblia não registra isso. Paulo ele vai dizer que só existir contenda, demanda entre irmãos, parentes, já é completa derrota para eles. Nós temos aprendido como igreja que nós devemos ser pacificadores, porque quando há um litígio, há uma contenda, há uma desavença, há uma demanda, só de haver já é completa derrota.
Deus está esperando que um espiritual se apresente e tenha iniciativa de resolver contendas, litígios e demandas. Sabe, em Provérbios nós vemos também que Deus, ele repudia muitas coisas. Tem muitas coisas que desagradam o coração de Deus, mas tem uma que ele abomina. E a sequência vem dizendo as coisas que ele repudia, mas ele chega na última, que abomina, e a Bíblia está dizendo lá em Provérbios 6:16, aqui no verso 19: semear contendas entre irmãos abomina a alma do Senhor. Então nós precisamos ter a perspectiva da pacificação. Eu falei semana passada, não vou me ater muito aqui, mas nós precisamos entender que esta pacificação não depende do outro, depende de nós mesmos. Sempre nós temos aquela saída, aquela tangente de dizer, não depende de mim, é difícil. Não, a Bíblia fala assim, o que depender de você, se for possível, tenha paz com todos. Mas nós ensinamos semana passada que a maioria das vezes depende de nós, porque nós não esperamos daqueles que não têm para dar. O homem só dá o que tem. Se um homem ímpio, um homem que é carnal, um homem natural, um homem que não teme a Deus, uma pessoa que não tem entendimento, revelação, está agindo como está, é porque ela está dando o que tem. Mas eu e você, que somos homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, temos o que dar, temos o amor, temos o perdão, temos a reconciliação. Então o primeiro erro foi não tomar iniciativa em resolver essa contenda. O segundo erro de Ló foi não fazer questão da presença de Abraão. Até então, Abraão. É interessante que quando Abraão então toma a iniciativa e ele começa então a resolver o problema, porque não teve alguém que pudesse fazê-lo, então Abraão, um homem da fé, amigo de Deus, então ele propõe isso. Se fores para a esquerda, Ló, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. É interessante que essa iniciativa não foi a iniciativa de Ló, mas foi de Abraão. E, infelizmente, Ló não fez nenhuma questão da presença de Abraão. Na verdade, Ló poderia falar assim, de modo algum, meu tio, eu não posso viver sem você, porque até aqui o Senhor me ajudou, mas foi por sua causa, porque o Senhor é um grande homem de Deus, um homem de fé, que anda com Deus, é amigo de Deus. Tudo que eu tenho, basicamente dependo de você, do Senhor, porque eu estava lá órfão na Mesopotâmia, e o Senhor me trouxe consigo, e hoje eu cresci, eu multipliquei. Eu não posso ficar sem o Senhor. Eu quero mais aprender com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Sabe, a postura de Ló teria sido outra se ele fizesse questão da presença do seu tio. E quantas vezes nós não temos essa também habilidade de fazermos questão do outro. E nós estamos pregando aqui num contexto de unidade. Lembre-se que nós estamos falando no mês de julho, retomando a mensagem sobre unidade. A unidade, ela vai depender diretamente da questão do valor que eu dou à presença do outro. Sabe, eu preciso considerar o outro. Eu preciso considerar o meu irmão. Eu preciso, sabe, olhar para uma pessoa e dizer, eu não sou independente, eu sou interdependente. Eu dependo dessa pessoa, porque ela faz parte da família de Deus. Ela depende de mim, porque somos membros uns dos outros. E todos nós dependemos de Cristo até o fim. Sabe, é diferente. Quando nós entendemos que nós precisamos uns dos outros. Fazer questão, dar preferência. E é isso, é viver com um coração sempre disposto a abraçar, a agregar e não a separar. Sabe, quantas vezes também nós temos visto que casais não têm usado esse expediente de preferir o outro, de fazer questão do outro, de, sabe, não abrir mão do outro. Uma vez eu falei para minha esposa, meu bem, não que eu não seja seguro a respeito disso, né?
Mas por via das dúvidas, meu bem, se um dia você me deixar, me leva com você, tá bom? Assim que um irmão deveria falar para o outro: meu irmão, se você me deixar, me leva com você, porque eu não posso viver sem você. Você é uma bênção. Pastor, mas esse irmão é difícil. Ah, sim, edifício de Deus é ele, né? Edifício de Deus que você quis dizer. É a pessoa, querido, que Deus colocou do seu lado. É a pessoa que Deus colocou na sua célula. É a pessoa que colocou no seu caminho. É a pessoa que, de uma forma ou de outra, ela está te fazendo crescer. Porque se ela ainda testa a sua paciência, você está exercendo o fruto do Espírito, que é longanimidade. E está crescendo também. Você pode dar uma glória a Deus? Então, de toda forma, nós crescemos. Agora, quem quer ficar imaturo e menino, que então não faça questão da presença do outro. É uma independência insana. Deus não tem isso para as famílias, Deus não tinha isso para Ló, Deus não tem isso para a igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, de forma totalmente diferente, nós vemos o exemplo de quem? De Ruth e Noemi. E quando a gente ministra muitas vezes para casais, a gente vai usar um exemplo que ficou uma pecha, né, pejorativa, a relação entre sogra e nora, mas foi a relação, uma das mais lindas, que mostra um amor incondicional que elas tiveram uma com a outra. Então, ali o exemplo de Ruth e Noemi contrasta com o exemplo de Ló, que não fazia questão da presença do seu tio. E lá em Ruth, capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz assim: não me instes para que te deixe, e nem me obrigue a não te seguir. Aonde fores, eu irei. Onde pousares, ali pousarei eu. Onde morreres, morrerei eu. E aí continua: o seu Deus será o meu Deus. Ou seja, pode acontecer o que for, mas eu não te deixo, porque você é importante para mim. Olha para o seu irmão assim e fala: você é importante para mim. Fala assim: eu faço questão da sua presença. Sabe, isso aqui é um alerta para você que talvez não é regular em congregar. Quando você não está aqui, a gente sente falta. Evidentemente que há motivos, e evidentemente que há motivos que nos impedem, eventualmente, de não congregarmos. Mas quando nós não congregamos deliberadamente, sem motivos, nós estamos, de certa forma, o quê? Nós estamos mostrando que o irmão talvez não é tão importante assim para mim, e também eu não sou tão importante assim para o irmão. Afinal de contas, eu posso vir ou não, não vai fazer diferença. Isso é uma coisa que nós temos que refletir. O terceiro erro de Ló. O terceiro erro de Ló foi olhar com altivez. E aqui entra exatamente o tema da mensagem. Você deve estar pensando: mas e esse tema? Olhar com altivez é o olhar com o qual Ló olhou e viu toda a campina do Jordão. Quando ele olhou, ele não olhou com olhos bons, ele olhou com olhos altivos. E também Provérbios, no capítulo 6, no verso 16 e 17, esta é uma das coisas que aborrecem o Senhor, olhos altivos. Também o apóstolo João, em 1 João 2,16, vai falar que toda concupiscência, ou seja, paixão desenfreada dos olhos, procede do mundo. Então os nossos olhos não podem ser, olhos altivos, olhos orgulhosos, olhos que contemplam paixões insanas, mas os nossos olhos devem ser lâmpada do nosso corpo, os nossos olhos devem ser bons. Jesus ensinou: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Então a gente tem ensinado e falado que depende da forma que você olha. Porque nós queremos ver uma bela paisagem, nós queremos ver uma bela tela. Não tem a ver com aquilo que nós estamos vendo em si, mas como nós estamos vendo, ou seja, como os nossos olhos veem. E os olhos de Ló, eles estavam aterrados naquilo que era passageiro, que era terreno. Ele olhou somente a beleza. E de fato, nós lemos aqui no verso de número 10, Ló ergueu os olhos, olhos altivos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada.
tinha um rio que passava no meio da campina, ou seja, uma campina que ainda havia irrigação natural. E ele levantou os olhos e viu que esta campina era bem regada, como o jardim do Senhor. Olha só que coisa mais linda. Como a terra do Egito, talvez ali no delta do Nilo, não sei, até a região de Zoar. Então, ele vai e ele escolheu para si. Mas esses olhos, então, falam de coisas que nós precisamos mudar, porque muitas vezes os nossos olhos nos traem. Os nossos olhos têm que ser os olhos de Deus. Quando você olhar para algum contexto, alguma situação, principalmente em decisões, você precisa pedir: Pai, pinga nos meus olhos os seus colírios. Pinga nos meus olhos o teu colírio. Ué, tem colírio na Bíblia? Tem. Apocalipse fala que tem um colírio bíblico aí. Tá? Então fala: Deus, pinga colírio nos meus olhos. Para quê? Para que eu possa ver com os teus olhos. Porque nós vemos só o quê? Um palmo na nossa frente. Ele viu só a beleza da campina. Ele viu só o curso d'água que irrigava aquela terra. Ele, talvez, da tradição oral que foi passada, nossa, parece que é aquela terra dos nossos ancestrais, Adão, porque está muito bonita. E ele olhou então a beleza. Ele foi movido à altivez. Ele foi movido daquilo que estava no coração dele. Mas nesse caso, diferentemente da sua mulher, a mulher de Ló, o que ela fez? A mulher de Ló que se transformou numa estátua de sal, ela olhou. Ló, diferentemente da mulher, ele deveria olhar para trás, ou seja, ele deveria ter olhado de onde ele tinha saído. Ele tinha que lembrar que ele saiu lá da Mesopotâmia, que ele não tinha pai, não tinha mais ninguém para cuidar dele, que o tio pegou ele, sabe? Quando ele não era nada, ninguém trouxe, e ele prosperou e falou: não, eu não posso olhar com esses olhos, porque eu sei de onde eu saí. Ele tinha que ter olhos humildes. E a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Quantos aqui tem coração humilde? Então Deus está derramando graça sobre a sua vida. E Deus está pingando esse colírio nos seus olhos para você nunca, jamais olhar com olhos altivos. Olhos altivos são aqueles que buscam para si os deleites momentâneos, passageiros, terrenos. Os olhos altivos são aqueles que são sempre comparativamente maus, nefastos, insensatos. Sabe, são aqueles comportamentos que nos levam a fazer comparações que não podem, não devem. Ah, eu queria ter o carro do meu amigo. Ah, eu queria ter a casa do meu amigo. Ah, a grama do quintal do meu amigo é mais verde. Às vezes a grama mais verde, a campina mais verde, regada, que nós olhamos, é aquela fora dos nossos limites. Mas se Deus não te colocou lá, fique aqui e agradeça pelo que você tem. Então muitas vezes eu fico projetando, e sabe o que isso vai nutrindo? Com olhos orgulhosos, altivos, nutre algo que está ligado aos olhos altivos, que é a cobiça. Cobiça é um dos pecados capitais. No Decálogo, lá em Êxodo 20, nós temos um dos pecados que o homem comete, é a cobiça. E a Bíblia fala: não cobiçarás. Pastor, mas eu não posso ter um sonho de ter um carro? Claro que pode. Mas por que você quer o carro do Vinícius? Não, eu não quero ter um carro como o do Vinícius. Eu quero ter o carro do Vinícius. Isso é cobiça. Ah, não, eu não posso orar porque eu quero ter uma casa, como a casa de um irmão que construiu lá no condomínio. Ora, se Deus tiver essa casa como a do irmão que está lá no condomínio, amém. Não, mas eu quero ter a casa do irmão, eu quero ter a casa do irmão. Isso é cobiça. Ah, eu queria ter aquela família, porque minha família, pastor, minha família não é nenhuma Brastemp, minha família é bagunçada, minha família não tem jeito não. Eu queria ter a sua família.
A começar que, deixa eu falar, é um mito você achar que na minha família nós não temos problema, tá bom? Talvez você ache que na nossa casa não tem problema, né, Ana? Ela falou sério assim. Ai, meu pai, o que vai acontecer hoje à noite? Né? Então talvez você ache, não, eu queria a família do pastor Ricardo. Ei, é a minha família. Agora, se você quiser uma família como de um homem de Deus, como um pai amoroso, como quem quer que seja, então ore e peça a Deus e Ele vai te dar, porque é uma promessa, porque você seja salvo e a sua casa também, que haja uma bênção na sua casa. Você entende que a cobiça é algo demoníaco? E é interessante que um homem chamado Robert Salt, ele disse o seguinte: a cobiça é o começo e o fim do alfabeto do diabo. A cobiça é o começo e o fim do alfabeto do diabo. Ou seja, a cobiça é uma das coisas piores que pode estar no coração do homem. E muitas vezes é alimentado porque os meus olhos são altivos. Eu não tenho olhos humildes, eu não coloquei lâmpada para iluminar, para tirar toda a altivez. E muitas vezes, querido, eu estou desconhecendo que outras realidades não são para mim, não são para aquele momento, não serão bênção. A bênção do Senhor é aquela que enriquece. Se você deseja cobiçosamente uma coisa, às vezes você se torna até obstinado até alcançar aquilo, mas aquilo se torna perda, se torna desastre, e isso não tem cara de Deus, porque a bênção do Senhor enriquece, não traz consigo nenhuma dor, nenhum desgosto. Então uma bênção que é bênção hoje e amanhã não é, uma bênção que traz gozo, prazer hoje e amanhã não trazem, que bênção que é essa? Não tem cara de Deus, foge, porque isso talvez está mais associado à cobiça, a olhos orgulhosos, altivos, do que propriamente um plano de Deus. Abraão, ele de fato, ele deixou o seu sobrinho escolher, porque ele fala: aonde quer que eu estiver, seja permanecer aqui, talvez aparentemente um lugar pior, Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu estando no centro da vontade de Deus, eu vou sempre experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Deixa eu te falar algo para você, não é a Campina do Jordão que é o melhor lugar, não é essa terra regada que vai trazer os melhores frutos. Sabe, o melhor lugar e o lugar mais seguro para eu e você estarmos é o centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus é aonde Deus dá provisão. Mesmo sendo deserto, Ele faz descer maná do céu, Ele faz as coisas acontecerem. Sabe, nós precisamos entender isso. Quarto erro de Ló: fazer escolhas sem consultar a Deus. Fazer escolhas sem consultar a Deus. Quantas vezes as pessoas escolhem, e elas escolhem o quê? Para si. Tiago vai falar: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites, ou seja, pedem para si, de forma egoísta e não altruísta, de forma, sabe, limitada, só pensando em si, não ampliada, pensando no reino de Deus, em abençoar outros. Em Gênesis 13, nós lemos o verso 11, diz assim: então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu por oriente. Ele não escolheu consultando a Deus, ele não escolheu algo que fosse bom para Deus, ele não escolheu algo que pudesse contemplar o coração de Deus, ele não escolheu algo que pudesse ter um plano, um propósito para glorificar o Senhor. Se diferente fosse, meu tio, eu fiquei sabendo que lá nessa terra, como diz o texto, né? Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, mas Deus me levantou para ser um missionário naquela terra. Então, aparentemente, é uma terra assim bonita, mas lá o pessoal é mau. E eu quero ir lá para cumprir um propósito do Senhor. É diferente. Mas ele não pensou nisso, ele pensou em si mesmo. Quantas vezes nós fazemos escolhas pensando somente em nós? Nossas escolhas não trazem consequência apenas para nós mesmos. Nós precisamos entender que as consequências vieram não somente na vida de Ló, mas da sua esposa, das suas filhas. Isso mudou a história da descendência de Ló
surgiram os moabitas, os amonitas, que foram inimigos do povo de Deus. Por quê? Porque ele escolheu para si. Nós precisamos orar. Ore, peça a Deus: Senhor, isso tem a cara do Senhor, isso tem projeto do Senhor, isso tem plano do Senhor, isso atende o seu coração antes de atender o meu coração, isso é para o louvor da sua glória, isso é para trazer provisão, é para trazer crescimento, mas vai engrandecer muito mais o seu nome, o seu reino. Não é que você não vai crescer, não é que você não vai prosperar, não é que você vai ampliar suas tendas, nada disso, mas tudo isso sempre precisa estar menor do que a glória de Deus, do que os projetos de Deus, do que o reino de Deus. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Uma escolha que você fizer hoje, consultando a Deus, não apenas trará bênção, trará aquilo que é bom, perfeito e agradável para a sua vida, mas também aos seus descendentes, a sua linhagem, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. A história de que Deus quer escrever através de você vai ser escrita também através da sua descendência. Sabe, uma pessoa que tivesse uma perspectiva diferente, ela podia falar: eu vou criar minha família em Sodoma, mas para ganhar aquela cidade para Deus. Mas não era isso que estava no coração de Ló. Quinto erro de Ló: não honrar a quem honra merece. Quando o texto diz aqui, escolheu para si, o texto está dizendo que ele escolheu para si. Ele não escolheu para o tio, não escolheu para Deus, ele escolheu para si. Ele escolheu para si toda a campina, que era bem regada. O que ele quis e o que ele comunicou nesse ato? Ele comunicou a falta de honra. Queridos, você não precisa nem saber muito da história judaico-cristã que fala sobre os patriarcas, quais eram os predicados, quais eram as prerrogativas que eles tinham naquela época. Os patriarcas, os que tinham cães, os pais, os avós. Você nem precisa estudar muito para saber quem teria, nesse caso, precedência, prioridade, preferência na escolha da terra. Quem? Ló ou Abraão? Ló ou Abraão, igreja? Amém? Está claro isso? Por quê? Porque Abraão era o decano, era o homem, era mais velho, era o tio, ele tinha precedência. Então, quando Ló atravessa esta linha, ele está também desonrando o seu tio. Por tudo que Abraão era e por tudo que ele havia feito, ele merecia honra, ao menos por ser mais velho. Sabe? E hoje nós estamos vivendo numa época que essa habilidade de honrar ficou perdida. Eu vejo hoje poucas pessoas tendo essa sensibilidade. Eu louvo a Deus porque eu ainda encontro muitas pessoas aqui na IBA que têm essa sensibilidade de honrar uns aos outros. Glória a Deus por isso. Tem pessoas que do nada vão e honram outras pessoas. E, querido, honrar não é fazer alguma coisa muito assim, extraordinário, muito caro. Se fizer, amém. Mas são gestos, são talvez pequenos gestos e que fazem diferença na vida um do outro. É interessante que quando a gente toma conhecimento de que alguém foi honrado, um anfitrião de célula foi honrado, um líder de célula foi honrado, um diácono foi honrado, um irmão foi honrado, uma família foi honrada. Ou seja, isso agrada o coração de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo lá em Romanos 13, honra a quem honra merece. A glória, ela é de Deus. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Mas a honra, Deus, ele determinou que nós pudéssemos repartir uns aos outros, porque isso agrada o coração de Deus.
E há uma onda de benevolência, e atrás sempre a unidade, porque a honra, ela precede a conquista, ela precede grandes feitos, porque nós estamos sempre unidos no mesmo propósito. Sabe, hoje isso se perdeu, sabe por quê? Porque fazer uma honraria hoje acabou ficando como se fosse uma bajulação. Então hoje, se alguém quiser fazer uma honraria para o irmão, ele fica até com medo de alguém ficar sabendo, porque, de repente eu vou fazer uma honraria para o irmão, vou abençoar o irmão, e o outro fica sabendo, vai achar que eu estou bajulando. Não caia nessa armadilha de Satanás. Não caia nessa mentira de Satanás. Honra é de Deus. Se você determina no seu coração honrar alguém, faça, porque será bênção. Será bênção na vida do irmão, mas será muito mais bênção na sua vida, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Querido, não se prive de honrar as pessoas. E Ló não honrou a pessoa que ele mais deveria ter honrado, que era o seu tio Abraão. E se a honra precede a conquista, a desonra precede o quê? A ruína. É interessante notar que há um detalhe em cada um desses pontos que nós estamos falando e que nós devemos tomar hoje para buscarmos o entendimento daquilo que Deus tem para nós. E finalmente o sexto erro de Ló. Embora Abraão também, ele falhou. A Bíblia não exime ninguém. Mas Abraão, embora tenha errado, ele se reportou a Deus e viveu de fé, e por isso agradou o Senhor. O sexto e último erro de Ló que nós tiramos desse texto: não levantou altar para Deus. Abraão, lá no Carvalho de Moré, em Siquém, a Bíblia diz que ele edificou um altar para o Senhor que lhe aparecera. Entre Betel e Ai, a Bíblia diz que ele armou sua tenda e ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Nas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar do altar que outrora ele tinha feito, ele invocou o nome do Senhor. Nos carvalhais de Manre, em Hebrom, mudando as suas tendas, foi habitar e levantou ali um altar ao Senhor. Ou seja, sendo lá no Carvalho de Moré, entre Betel e Ai, nas jornadas do Neguebe até Betel, ou nos carvalhais de Manre, Abraão, ele sempre levantou um altar para Deus. Eu e você precisamos, em toda e qualquer situação, sempre estarmos prontos a levantarmos um altar para Deus. Amém? Quantos adoradores nós temos aqui nesta noite? Nós não levantamos um altar para Deus somente no domingo, quando nós estamos diante do ministério de louvor, que por sinal são como anjos, entoando aqui as canções e nos conduzindo também a adorarmos ao Senhor. Isso é bom e agradável, mas nós temos que ser aqueles que erguem altares a Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Esta foi a vida de Abraão, um levantador de altar. No contrário, foi Ló. Ló não levantou altar. Nós não temos registro de nenhum altar que Ló tenha levantado. Pelo contrário, aqui nesse texto que nós lemos de Gênesis 13, no verso 12, diz o seguinte: Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Enquanto Abraão foi para um lado, edificando altares e adorando, Ló foi para outro, estendendo as suas tendas, a sua abrangência, o seu poder, as suas posses. Enquanto um, que era Abraão, foi em direção a Betel, que se chama Casa de Deus, Ló foi em direção a Sodoma e a cidade de Ai, que significa ruína. Para qual lado você tem ido? Você tem ido para a casa de Deus, Betel, ou você tem ido para Sodoma, mesmo que a Sodoma que aparenta ser boa, aparenta ser benéfica, e armando as suas tendas em direção a Ai, que significa ruínas.
O que você tem feito? Armado tendas ou edificado altares? Hoje de manhã eu falei algo muito importante, eu não posso deixar de falar aqui hoje. A mesma mensagem eu não consigo pregar da mesma forma, mas algo que eu falei de manhã eu quero repetir aqui. Sabe, essa grama, a grama do vizinho, a campina do Jordão, ela pode aparentar ser linda, maravilhosa, bem regada, mas sabe, você precisa entender aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou, qual o propósito de Deus na sua vida, aonde Ele tem te colocado. A sua família é o lugar que Deus te plantou, então você tem um propósito ali dentro da sua família. Sabe, não tem, esse pensamento, eu queria, não, querido. Eu não estou aguentando mais, não tem isso. Você tem uma escolha, essa escolha é perseverar dentro do plano de Deus. E o plano de Deus é que você ganhe a sua família, que você abençoe o seu cônjuge, que você abençoe os seus filhos, que você seja bênção ali, seja sal, seja luz. Isso depende de você. A escolha está diante de você. Deus colocou o céu e terra como testemunha que Ele está propondo. E a escolha é vida, é bênção. A campina do Jordão muitas vezes vai seduzir. Quantas pessoas hoje têm trocado a família que tem por uma campina do Jordão, por outra família que vai levar para o lugar de ruína. A sua família é o bem mais precioso que Deus te deu. Não abra mão disso, não renuncie à sua família. Mas é um preço alto. Jesus pagou um preço maior. Por mais que seja difícil, quando olho para a cruz, eu preciso entender que essa leve, momentânea tribulação que eu estou passando produz para mim eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não renuncie o lugar que Deus te plantou, não renuncie. Não renuncie a sua família, não renuncie o seu casamento, não renuncie, às vezes até o trabalho. Você fala, não pastor, mas eu não está legal. Ore, porque às vezes Deus ainda tem um plano para cumprir na sua vida e na vida de outros que estão ali. Às vezes as pessoas são movidas à questão financeira, e isso faz parte do pacote. Você crescer, você prosperar, você avaliar oportunidades. Mas antes disso, porque aqui pareceu para Ló uma grande oportunidade de negócio, de estender as tendas, uma área irrigada, uma campina linda, parecida com um jardim do Éden. A grama do vizinho é mais verde. E o final disso, Sodoma. E o final disso, ruína. E o final disso, incesto. E o final disso, bagunça. Não renuncie àquilo que Deus tem para você. Como saber? Ore, ore. E eu tenho aprendido a orar e fico esperando Deus responder. Deus fala, vai, eu. Quem está acordado aí? Deus fala assim, vai, você. Deus fala, volta, você. E Deus não fala nada, o que você faz? Fica quieto. Fica quieto. Aí começa a fazer coisa que Deus não mandou fazer. E às vezes ainda fala, Deus falou comigo, não falou não, querido. Até porque tem muitas coisas que nem está testificando a palavra. Às vezes tem gente que vem trazer situações que não está confirmando a palavra e está falando que Deus falou. Coloca Deus fora disso. Deus falou vai, vai. Deus falou volta, volta. Deus não falou nada, fica esperando Deus falar. Ele vai falar através do vento, através do pregador, através da palavra, através do seu devocional, através de um sonho, mas Deus vai falar. Outra coisa, porque você pode falar de família, pode falar de trabalho, pode falar de tantas coisas, mas você também eu preciso falar de ministério. E é difícil eu como pastor, presidente da igreja, falar isso, mas eu preciso. Deus te plantou aqui? Quantos creem que Deus te plantou aqui nesse lugar? Será que Deus estava errado quando te plantou aqui? Eu não creio que Ele errou. Pastor, mas eu passei algumas situações e agora... Acontece nas melhores famílias situações. A questão é, eu vou passar por essas situações, vou aprender com elas
e vou crescer, e vou ser o pacificador, eu vou ser quem vai honrar, eu vou ser quem vai parecer mais com Jesus, e eu vou promover o reino de Deus que não divide, mas agrega, ou eu simplesmente vou renunciar ao projeto de Deus. E quantos projetos lindos estão sendo abortados antes do tempo que a pessoa, ela está, movidas a um coração enganoso, cheio de sentimento, às vezes de ressentimento, de não compreende, eu não aceito, eu não compreendo. Ei, nem eu compreendo todas as coisas, nem eu também aceito, mas eu tenho aprendido que não tem a ver com minha opinião, não tem a ver com o que eu acho, é o que Deus quer para mim. Deus tem algo para você, então fica firme no propósito dele. Muitas vezes a gente olha a grama do vizinho, e glória a Deus, porque tem muitas gramas verdes nessa cidade, ministerialmente falando. Tem ou não tem? Tem muitas igrejas abençoadíssimas, e eu falo isso diante de Deus, que eu não estou fazendo proselitismo. Deus conhece, tem muitos ministérios abençoadíssimos, bíblicos, pastores de Deus. Eu conheço muitos, sou amigos de alguns, e eu poderia dizer que se eu não fosse ir, estaria até lá, mas Deus me plantou aqui. Deus me plantou com um propósito aqui. Mesmo sendo verde o jardim do outro, aqui também é verde, e aqui também Deus tem um plano para mim, e a gente tem perdido isso, porque parece que a grama do vizinho é mais verde. Lá tem um evento, e hoje de manhã eu falei isso. Lá tem, a nossa igreja tem alguns eventos, mas o próprio nome diz o quê? Evento. O que é evento? É algo eventual, porque não é evento que sustenta uma igreja, não é evento que sustenta a espiritualidade de ninguém, não é evento que ensina o povo. É o culto dominical, é a palavra pregada, é o discipulado, é a proximidade, é sermos igreja dia a dia. E hoje nós estamos na fase, e eu gosto de internet, acho muito benéfica, uso muito, mas hoje nós estamos com um grande problema com isso, porque afinal de contas é mais fácil eu ficar, buscando através dos meus filtros aquilo que eu quero receber através dos meios cibernéticos, do que ter relacionamento. Pessoas aqui na rede nem sabem que eu existo, pastores que dão conselho, e talvez conselhos até bíblicos, são homens de Deus, mas não sabem que você existe. Segunda-feira, se acontecer um BO, eles não estarão na sua casa para fazer, uma visita pastoral. Quem está me entendendo isso? Outra questão, pastor, e como eu falei, vamos filtrar e vamos usar com sabedoria, amém? Nós também temos redes, nós também temos evento, mas é eventual, porque nós entendemos a vida orgânica da igreja. Hoje de manhã eu falei o que é orgânico e o que é inorgânico. Meu pai era agrônomo, eu lembro que o inorgânico é aquilo que usa todo o sistema, inclusive os defensivos, os insumos para potencializar a produção. E uma mesma área produz mais rápido. O orgânico é menor, é mais demorado e é mais trabalhoso, não é? Mas o orgânico, quem prefere comer uma alface orgânica ou uma alface inorgânica, se tivesse assim para te oferecer? E só lá, eu falei de manhã, só lá na frente nós vamos saber o que o inorgânico gerou para essa geração pós-moderna. Eu não vou usar falar aqui, que eu talvez sou pouco. E eu não estou fazendo apologia para A ou B. Meu pai era agrônomo, meu pai também falava que precisava de defensivos, porque hoje tem muita boca para comer e não sei mais o que. Mas preste atenção, o orgânico é aquilo que faz em pequena escala, não em larga escala. É aquilo que dá trabalho, porque é humus, é cama de galinha, é cama de vaca, é preparar, não é verdade? É aquilo ali, né? Você trabalhando, você trazendo uma consciência, você dia a dia, é orgânico. Aí não aparece assim, querido, se aparece assim, fuja. A Iba tem 19 anos, a Iba não começou ontem, a Iba tem 19 anos, coisas que acontecem assim, fica esperto, que não é orgânico. Então, nós precisamos entender se a gente quer ser uma igreja orgânica ou não.
E por isso nós temos falado dessas campinas, porque a campina verde é aquele chamativo que às vezes não está dentro daquilo que o Senhor Jesus nos pediu. Igreja não se abre, ela nasce. Igreja não é igual uma loja comercial em que as pessoas vêm, olha, gostei desse produto, gostei desse serviço, eu vou ficar, vou consumir. Não, isso é comércio, isso é negócio. Igreja é a noiva de Cristo, é um corpo através do qual eu sou enxertado, e é uma graça, é um benefício para mim ter sido enxertado, e não para eu ser servido, mas para eu servir. Então esquece esse negócio, o serviço não foi muito bom, o produto não foi muito bom. Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, dar minha vida por muitos. Se o mestre falou isso, nós também precisamos fazer como o mestre disse. Outra coisa, cuidado. Nós também participamos eventualmente de evento, de seminário, de congresso. Mas hoje, tudo que eu vou fazer, eu penso o que vai agregar para a minha igreja local. O que você for fazer, em nome de Jesus, se você realmente é desta casa, se você tem consciência de que você é uma igreja orgânica, que você tem vivido essa experiência, então o que você for fazer, faça com perspectiva da igreja local. Por que eu estou falando? Porque às vezes aparece um seminário, um congresso de uma área que talvez não tem nada a ver com a IBA. Às vezes é bíblico, às vezes é legal, mas para o outro ministério, glória a Deus pelo outro ministério, pela ênfase que ele dá, mas nada tem a ver com aquilo que nós temos como missão, como visão. E às vezes as pessoas fazem as inscrições e vão fazer. Amém, você é livre. Só que a perspectiva é de trabalharmos de forma orgânica. Eu me lembro que teve uma irmã que ela, sabendo de um curso de casais, e olha só, o curso de casais é Josué Gonçalves, um homem de Deus, um ministério, não é um ministério inorgânico, um ministério orgânico. Quantos anos o Josué Gonçalves está pregando nesse Brasil, aconselhando casais? Mas ela ficou na dúvida e me perguntou, pastor, o que o senhor acha? Vai agregar? O senhor acha que é bom? Eu posso ir? Olha só a perspectiva dessa irmã. Enquanto tem pessoas que vão. Aí eu estou sabendo, já voltou falando do evento. Eu digo, então tá bom, né? Você está entendendo, querido? Amém, Jesus. Nós estamos uma igreja orgânica e vamos continuar assim para o louvor da glória de Deus, porque essa campina, ela é verde lá fora, mas ela é verde aqui também. A grama do vizinho é verde, mas aqui também ela é verde. E nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazermos em unidade. Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu queria te dizer, nesta noite, eu não estou fazendo aqui novamente propaganda ou proselitismo da Igreja Batista do Amor como a igreja que tem um monopólio do Espírito Santo. Longe de mim, porque existem tantas outras igrejas abençoadas nessa cidade, nesta terra, ministérios cristocêntricos que pregam a palavra, que são bíblicos, que são bênção de Deus, estão fazendo a obra. Missionários, pastores estão pregando. Glória a Deus por cada um deles. Mas você entrou aqui, você está aqui, então existe algo que Deus quis falar para você, Ele falou. Então, com os olhos fechados, com a mão no seu coração, eu queria que você orasse comigo dizendo: Senhor, diga assim: Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia eu estive na Tua casa, na Tua presença, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor.
coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: você fez esta oração que fizemos juntos e se identificou com ela? Levante agora uma das suas mãos. Se você fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão, que eu quero orar por você, com você. Você que fez essa oração, está dizendo: essa é minha oração, essa é minha história, mas também essa é a minha decisão. Eu quero decidir hoje por Jesus, eu quero voltar. Você que talvez estava desigrejado, estava afastado, você pode decidir hoje. Alguém aqui? Amém. Que bom, né? Se Jesus promoveu o arrebatamento agora, todos nós vamos subir. Olha só que bênção, né? Você ficou com dúvida? Então levanta a sua mão agora e recebe Jesus. Se você tem dúvida no seu coração, que você nasceu de novo, você não pode deixar essa oportunidade passar. Você tem que confessar, verbalizar que Jesus Cristo é o seu Senhor, crer com o seu coração e receber. É o que nós propomos agora, e é o que vai apontar para a eternidade, que não é a placa, não é a denominação. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.